Você sabe quanto tempo você sobreviveria hoje se perdesse sua renda amanhã? Para sério, para um segundo e pensa nisso de verdade. Uma semana, um mês, ou você nem chegaria a completar 15 dias sem entrar no vermelho? Agora me diz uma coisa, se o seu celular quebrasse agora, se o carro desse problema, se surgisse uma consulta médica urgente, você teria como resolver sem recorrer ao cartão de crédito, sem pedir emprestado, sem entrar em desespero? Se a resposta for não, você não está sozinho. A maioria das pessoas vive literalmente a um imprevisto de distância do caos financeiro. E o pior é que isso não tem relação direta com quanto você ganha. Eu já vi gente que ganha muito bem quebrar com um imprevisto pequeno. E já vi gente com salário modesto atravessar meses difíceis sem sofrer, simplesmente porque tinha uma coisa que a maioria das pessoas trata como opcional: uma reserva de emergência. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que vive um imprevisto e resolve em paz, e a pessoa que vive o mesmo imprevisto e desmorona. Essa diferença não é sorte. Não é destino. Não é quanto essa pessoa ganha por mês. A diferença é uma decisão que foi tomada antes do problema aparecer. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. A maioria das pessoas não tem reserva de emergência não porque não consegue. Tem gente que acha isso quase ofensivo de ouvir, porque parece que estou dizendo que é fácil, e eu sei que não é. Mas a verdade, por mais desconfortável que seja, é que a maior parte das pessoas não tem reserva porque nunca aprendeu, nunca foi ensinada, que isso vem antes de qualquer outro objetivo financeiro, antes de investir na bolsa, antes de pagar a dívida mais rápido possível, antes de comprar aquilo que você está sonhando há tempos. A reserva de emergência é a fundação. E ninguém constrói uma casa boa sobre uma fundação fraca, por mais bonito que seja o resto da construção. Fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 3 erros invisíveis que impedem praticamente 9 em cada 10 pessoas de conseguir guardar dinheiro, mesmo quando elas realmente querem. E depois eu vou te entregar um plano prático, em 5 passos, que você pode começar a aplicar ainda hoje, com qualquer valor que você tiver disponível, mesmo que esse valor pareça pequeno demais para fazer diferença. Porque ele faz. Antes de entrar nos erros e no plano, deixa eu te contar um dado que eu acho que você precisa ouvir. Pesquisas sobre educação financeira no Brasil mostram, ano após ano, que a maior parte das famílias brasileiras não teria como sustentar as despesas básicas nem por 30 dias, caso perdesse a fonte principal de renda. 30 dias, um mês. Pensa em quantas coisas podem acontecer num único mês. E o motivo disso não é, na maioria dos casos, falta de dinheiro sobrando no fim do mês. É falta de prioridade. É a reserva sendo tratada como o último item da lista, aquele que só vai ser resolvido quando a vida se organizar. E a vida, sejamos honestos, raramente se organiza sozinha. Reserva de emergência não é sobre esperar sobrar dinheiro, é sobre decidir de forma consciente que ela vem antes de tudo mais. E é justamente aí que mora o primeiro grande erro que eu quero te mostrar. O primeiro erro invisível é esperar sobrar para guardar. Você sabe que precisa guardar dinheiro. Ninguém precisa te convencer disso, você já sabe. Mas o que acontece na prática é que você fica esperando o momento perfeito. Espera o salário que vai aumentar. Espera aquela dívida ser resolvida primeiro. Espera o mês em que não vai ter nenhum gasto extra. E enquanto você espera esse momento ideal que quase nunca chega, o imprevisto chega primeiro. E quando ele chega, você não tem nada guardado, então recorre ao cartão, ao cheque especial, ao empréstimo com a família. E aí você recomeça do zero, só que agora com uma dívida nova em cima. É um ciclo. E esse ciclo só se quebra quando você para de esperar sobrar e começa a separar antes. O segundo erro invisível é achar que reserva é tudo ou nada. Isso é extremamente comum, e eu preciso que você preste atenção nisso porque provavelmente é o que está te travando agora. Muita gente olha para a meta final, vamos dizer, 6 meses de despesas guardadas, um valor que pode parecer astronômico dependendo da sua realidade hoje, e pensa, isso está tão longe da minha realidade que nem vale a pena começar. E então essa pessoa não começa nunca. Ela espera ter uma quantia grande disponível de uma vez para começar direito, e esse dia nunca chega. Só que reserva de emergência não nasce grande. Ela nasce pequena e cresce com constância. Guardar R$ 20 por semana pode parecer insignificante perto do objetivo final, eu sei. Mas esse valor pequeno é o primeiro tijolo. E tijolo empilhado, com consistência, ao longo do tempo vira parede. Vira proteção de verdade. O erro não é começar pequeno. O erro é não começar. O terceiro erro invisível é misturar a reserva com outros objetivos. Isso acontece com muita gente que até tenta guardar dinheiro, mas guarda tudo junto, numa única conta, sem separar propósitos. Aí surge uma vontade de comprar algo, ou uma promoção imperdível, ou uma viagem, e a pessoa usa esse mesmo dinheiro, porque, na cabeça dela, aquilo ali era só uma reserva genérica. Só que guardar dinheiro numa conta que você mexe para qualquer finalidade não é reserva de emergência. É apenas uma ilusão de reserva. Reserva de emergência tem um propósito único e claro: te proteger de um imprevisto real. No momento em que você começa a usar esse dinheiro para outras coisas, mesmo que sejam coisas boas, ela deixa de cumprir a função dela. E justamente no momento em que você mais precisar dela, ela pode não estar mais lá. Agora que você já entendeu os 3 erros que travam a maioria das pessoas, eu quero te entregar um plano prático, em 5 passos, que você pode começar a colocar em prática ainda hoje, nem que seja com um valor pequeno. Não é teoria, é o caminho concreto para sair do zero. Passo 1. Defina sua meta com precisão. Não adianta dizer para si mesmo, eu quero guardar dinheiro de forma vaga, porque um objetivo vago não move ninguém na prática.
Você precisa transformar isso em algo específico. Escreva, literalmente escreva, em um papel ou no celular. Eu quero ter tal valor guardado até tal data. A meta mais comum e recomendada é ter entre 3 e 6 meses do seu custo de vida básico guardado, cobrindo aquilo que é essencial: moradia, alimentação, transporte, contas fixas. Mas se esse número parecer distante demais agora, comece com uma meta menor e realista. Um mês do seu custo de vida essencial. Isso já é suficiente para te dar um respiro enorme diante de um imprevisto comum. Passo 2. Abra uma conta separada só para isso. Esse é um passo simples, mas que faz uma diferença gigante na prática. Não misture a reserva com a conta que você usa no dia a dia, porque ali ela vai ser corroída aos poucos, sem você nem perceber, em pequenos gastos que parecem inofensivos isolados, mas que juntos destroem o propósito da reserva. Pode ser uma conta digital simples, de preferência com algum rendimento automático, para o dinheiro não ficar parado perdendo valor com o tempo. E o nome que essa conta deve ter na sua cabeça é bem claro. Essa é a conta que não se mexe. Passo 3. Automatize um valor fixo, por menor que ele seja. Esse é, talvez, o passo mais poderoso de todos, porque ele tira a decisão das suas mãos todo mês. Configure uma transferência automática para acontecer assim que o seu salário ou sua renda cair na conta. A lógica aqui se inverte. Você não espera sobrar no fim do mês para depois guardar o que restou, você separa primeiro, no início, e vive com o que sobra depois disso. Mesmo que esse valor automático seja pequeno no começo, R$30, R$50, o que for possível dentro da sua realidade agora, o mais importante nessa fase inicial não é o tamanho do valor, é a construção do hábito. Depois, à medida que sua renda aumentar ou seus gastos diminuírem, você aumenta esse valor automático também. Passo 4. Use o que eu chamo de bola de neve ao contrário. Você provavelmente já ouviu falar da estratégia da bola de neve para quitar dívidas, começando pela menor e indo crescendo o valor a cada dívida quitada. Pois bem, para construir reserva o princípio é parecido, só que é ao contrário. Toda vez que aparecer um dinheiro extra na sua vida, uma restituição do imposto de renda, um 13º, um bônus do trabalho, a venda de algo que está parado em casa sem uso, esse dinheiro vai direto para a reserva, antes de qualquer outra decisão sobre o que fazer com ele. Isso acelera o processo de forma significativa, porque você deixa de depender exclusivamente do valor fixo mensal e passa a aproveitar cada oportunidade extra que aparece no caminho. Passo 5. Proteja a reserva com uma regra clara e escrita. De nada adianta guardar dinheiro com esforço se, na primeira tentação, você mexe nele para algo que não é realmente uma emergência. Por isso, defina por escrito, de forma explícita, em quais situações você pode usar esse dinheiro. Por exemplo, perda da fonte principal de renda, uma emergência médica real, ou um reparo essencial e inadiável, como um conserto que impede você de trabalhar. Ter essa regra escrita, e não apenas guardada na cabeça, evita que você negocie consigo mesmo no calor do momento e acabe usando a reserva para algo que poderia esperar, ou que poderia ser resolvido de outra forma. Agora eu preciso te falar sobre uma coisa que vai além da planilha, além dos passos práticos, porque sem isso, nenhuma técnica sozinha resolve de verdade. Ter reserva de emergência não é, no fundo, sobre quanto você ganha. Eu já disse isso no início do vídeo, mas quero reforçar aqui, porque é o ponto mais importante de tudo. É sobre que tipo de relação você decide construir com o dinheiro que passa pelas suas mãos, mês após mês. Enquanto você se enxerga como alguém que nunca consegue guardar dinheiro, como alguém para quem isso não funciona, você vai continuar sem perceber, tomando pequenas decisões que confirmam exatamente essa história que você mesmo está contando para si. É quase como uma profecia que se cumpre sozinha, porque a mente busca coerência entre o que ela acredita e o que ela faz na prática. Por isso, a partir de hoje, eu te convido a começar a se ver de outra forma. Não como alguém que nunca conseguiu guardar dinheiro até hoje, mas como alguém que está, nesse exato momento, no processo de construir a própria segurança financeira, um passo de cada vez. Porque é exatamente isso que você está fazendo ao assistir esse vídeo até aqui, ao entender esses passos, ao se dispor a repensar a forma como lida com o seu dinheiro. Essa mudança pequena na forma como você se enxerga muda, aos poucos, as decisões que você toma no dia a dia. E são essas pequenas decisões repetidas, mês após mês, que constroem ou destroem a sua segurança financeira no longo prazo. Deixa eu te contar rapidamente sobre duas pessoas fictícias, mas que representam muito bem duas realidades que eu vejo o tempo todo. A primeira delas ganha um salário confortável, tem um padrão de vida bom, viaja de vez em quando, mas não tem nenhuma reserva guardada. Um dia, o carro dela quebra de forma inesperada, o conserto custa um valor alto. E ela não tem para onde recorrer a não ser o cartão de crédito. Aquele conserto que já era caro, se transforma em uma dívida ainda mais cara, por causa dos juros. E o pior, essa pessoa vai levar meses para voltar ao ponto em que estava antes do imprevisto, só que agora é endividada. A segunda pessoa ganha bem menos do que a primeira, tem uma vida mais simples, mas guarda um valor pequeno, fixo, todo mês, sem falhar, há um ano. Quando o mesmo tipo de imprevisto acontece com ela, ela abre a conta separada, paga o conserto à vista, sem juros, sem dívida nova, e segue a vida normalmente, já reconstruindo aos poucos aquilo que usou da reserva. A diferença entre essas duas pessoas não foi o salário, foi a decisão que uma tomou e a outra não tomou, meses antes do imprevisto sequer existir. Esse exemplo mostra exatamente o que eu quero que você leve desse vídeo. Reserva de emergência não é sobre ter uma renda alta, é sobre proteção construída com antecedência.
E quanto antes você começar, mesmo que pequeno, mais cedo você deixa de ser a primeira pessoa do exemplo e passa a ser a segunda. Vamos recapitular rapidamente os 5 passos, para ficar bem gravado na sua cabeça. Primeiro, defina sua meta com um número e uma data claros. Segundo, abra uma conta separada, exclusiva para a reserva. Terceiro, automatize um valor fixo assim que a renda entrar, por menor que ele seja no início. Quarto, direcione todo o dinheiro extra que aparecer diretamente para essa reserva. E quinto, proteja esse dinheiro com uma regra clara, escrita, sobre quando ele pode de fato ser usado. 5 passos simples, mas que, aplicados com constância, mudam completamente a sua relação com imprevistos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você chegou até aqui e sentiu que precisava ouvir isso hoje, deixe o seu like agora. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é o que mostra para o algoritmo do YouTube que esse vídeo precisa alcançar mais pessoas que estão vivendo exatamente essa mesma situação, sem saber por onde começar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo sobre mentalidade financeira e construção de riqueza de verdade, baseado em princípios que realmente funcionam, e não em atalhos milagrosos que prometem muito e não entregam nada. E nos comentários eu quero saber de você, qual vai ser o primeiro valor que você vai separar essa semana para começar a sua reserva? Não precisa ser um valor grande, não precisa se expor mais do que você quiser, mas escreve aqui embaixo, porque só de colocar isso em palavras, você já está saindo da inércia e dando o primeiro passo real. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como equilibrar, ao mesmo tempo, o pagamento de dívidas e a construção dessa reserva, porque muita gente acredita que precisa escolher entre uma coisa e outra, e essa é mais uma crença limitante que está travando a vida financeira de milhares de pessoas. Vou te mostrar por que isso é um mito e como fazer as duas coisas caminharem juntas, mesmo com um orçamento apertado. Te vejo lá.